Sem sombra de dúvidas, uma das escritoras mais prolíficas, ou melhor, a escritora mais prolífica de Canoinhas, Adair Dietrich está lançando seu 7º livro, é o 2º romance da Lavra dela. Essa história, em parte, está contada já nas colunas semanais de Adair no J+, e eu quero que ela mesma conte o que é o tema desse sétimo livro, desse 2º romance, Adair. Olha a página. O título não vem ao caso nas Fimbras do Tempo, mas eu coloquei fotos da minha família. Não quer dizer que seja uma história da minha família, porque eu não tenho ideia, não se tem resumos, não se tem dados dos mais antepassados mais antigos. A gente só sabe de alguma coisa. Por exemplo, do lado do meu pai, eu sabia que havia uma índia na história. E de onde veio essa índia? Essa índia seria minha bisavó. Eu descobri recentemente que o nome dela era Bibiana. Veja, igual aquela personagem do Érico Veríssimo, né? A Bibiana. E a Bibiana, então, conheceu um irlandês. Eu fiquei imaginando como que esse irlandês veio bater na Lapa e fiquei inventando uma história, como que ele chegou na Lapa e conheceu essa índia. Aí nasceu a minha avó, Luísa. E o marido da avó Luísa era um austríaco que nasceu em Viena, Antônio Dietrich. E o Antônio Dietrich tocava violino. Então eu imaginei que na família toda tinha mais outros violinistas. Eu fui contando as histórias, mas eu sempre tinha na minha ideia que o meu avô tinha vindo do Tirol. Aí quando eu vi que ele tinha vindo de Viena, que ele tinha nascido em Viena, eu inventei que a família toda era do Tirol e um deles, então, foi para Viena estudar música, um violinista. E daí nasceu o meu tio, o meu avô e os irmãos dele. Inclusive, tem um bisneto de um irmão do meu avô, que é um violinista amigo do Matheus Proust, que chama-se Nicolas Dietrich Viziano. Então, é uma família de gente que tocava realmente violino, né? E a minha irmã, a Bani, também era uma exímia violinista. E do lado da minha nona, italiana, todos eram italianos. Aí eu tenho 3 fontes, porque tinha a minha nona, que era de Verona, ela casou com Marcelino Castanha, que era de Veneza, que é aquele que usava um brinco na orelha, né? Esse Marcelino veio com a nona. Primeiro foram para o Uruguai, depois vieram para o Brasil. Ele era marinheiro, estava trabalhando em Curitiba e em outras coisas, mas o mar chama, né? Então ele trabalhava em Antonina nos navios e um dia ele desapareceu. E a minha nona ficou no desespero, sozinha, com a minha mamãe pequenininha. Então ela lutou pela vida. E nessa luta pela vida, ela fez uma cantina em Curitiba, e daí ela conheceu o nono Gobi, o nono que eu conheci, o Pedro Gobi, que era o padrasto da minha mãe. E com o nono Gobi, ela teve uma nova vida. E foi então os percalços que aconteceram em Curitiba. Eles foram convidados para virem trabalhando, cozinhando para os operários que estavam construindo a estrada de ferro até Canoinhas, na estação de Canoinhas, que é o Marcílio Dias de hoje. E depois ficaram em Marcílio Dias. E daí, então, lá em Marcílio Dias, que o meu pai era ferroviário, veio para 3 Barras como agente da estação, conheceu a minha mãe, casaram, e estamos nós aqui, né? Eu e meus irmãos e os meus sobrinhos todos. Claro que tem muito de romanceado nessa história, mas o pano de fundo é uma história muito comum a muitos imigrantes que vieram da Europa tentar a vida no Brasil. Exatamente. A vida que levaram, como vieram. Eu sempre imaginei esse meu nono Gobi, eu achava ele assim um intelectual. Ele lia muito e desde pequena ele me dava muitos livros para ler. Ele me pedia sempre para ir comprar jornal para ele no trem, com o jornaleiro do trem, e ele ficava lendo o jornal e eu lia junto. Eu não sabia nem ler direito, mas as letras grandes eu já conhecia. E foi assim, eu acho que esse meu nono, que não era do meu sangue, foi assim uma pessoa que me entusiasmou muito para ler, sabe? Eu achava que ele não era um imigrante qualquer.
Então eu coloquei que ele tinha vindo com aquele povo que veio para a tal da colônia Sicília, que era perto do município ali no município de Palmeira, no Paraná. Eu não sei se vocês conhecem essa história. Então eu coloquei como que ele tivesse vindo para ficar lá. Eu não sei quando exatamente a senhora começou a escrever esse livro, mas tem um final feliz que não sei se está nele, que é a restauração do antigo restaurante que a sua nona, então, ergueu ali em Marcílio Dias, que estava totalmente depredado, totalmente inviável, mas foi restaurado e agora começou a funcionar há uma semana, né? Eu estive lá na inauguração do restaurante, foi muito emocionante. Eu me emociono até agora, quando eu lembro. A minha sobrinha, que também ajudou minha mãe a vender café ali, quando ela olhou para aquele balcão, ela disse que vendia muito café e muito pastel aqui, como eu também vendi. Como eu também atendi muita gente ali que passava no trem. A senhora imaginava ver, ainda conseguir ver isso aí? Eu não sonhava. Eu sonhava, mas eu imaginava que era um sonho impossível. Mas um dos impossível dreams da vida, né? Essa história, assim como do seu primeiro romance, doutora Dair, que é o Rumo na Lama Vermelha, conta uma história de amor que tem momentos de sofrimento. Todo amor tem que ser sofrido? Eu acredito que sim, porque todo mundo, principalmente adolescente, quando ama, né? Está longe da namorada, está longe do namorado, fica sofrendo porque está longe. Aí os pais são contra, porque sempre tem alguma coisa, alguém é contra. Daí aquele sofrimento é imenso. Na adolescência tudo é grande demais, né? O sofrimento, a alegria é grande demais, o sofrimento é grande demais, né? Só que da Lama Vermelha eles não eram adolescentes, já eram formados, né? Já tinham. Mas sofriam. Mas sofriam. E isso também dá um gosto especial pro próprio romance, né? Dá um tempero especial pro romance. É o sofrimento que faz valer a pena ficar junto. Também tem uma porção de romances pelo meio, de sofrimentos também, que a gente vai inventando, né? Vai colocando, está sentado lá escrevendo, inventa mais um pedacinho, e assim um tecido, é como um tecido, um tricô que você vai fazendo, né? Vai tricotando, e as palavras vão saindo até que o livro fica pronto. Com certeza. O livro está pronto, mas ainda vai ter um lançamento, né? Vai ter o lançamento. Hoje nós estamos só apresentando, eu vou dizer, hoje é o dia do batismo. Em primeira mão aqui pra gente. Se vocês repararem, essa mesma imagem que está aqui, as imagens que estão na capa do livro, fazem parte aqui do nosso cenário, que é a casa da doutora Dair, onde ela preserva aí a memória dos seus antepassados, né? Obrigado, doutora, e parabéns por mais essa obra. Obrigada, Ednei. Obrigada.